todavia dificultará o acesso a um resultado dogmático e conclusivo nessa questão. Ao mesmo tempo que respeitamos os reformistas como verdadeiros grandes homens de Deus, obviamente, né, isso tem que ser respeitado como os primeiros impulsionadores, né, desse movimento de reforma, e queremos conceder a eles o máximo de crédito possível, permanece um fato: as igrejas que resultaram de seu trabalho não eram igrejas missionárias no sentido moderno, e os teólogos que as seguiram e alegaram ser seus sucessores e intérpretes não desenvolveram a ideia e a motivação missionárias. Uma teologia negativa realmente dominou a igreja protestante oficial, confessionalizada, governamentalista, tá ok? Oficial, seguindo a reforma durante alguns séculos. Enquanto nobres falavam e agiam em protesto, o estado missionário, entre aspas, né, da teologia continental só foi irrompido de forma eficaz através do pietismo, questionadores do luteranismo oficial, né, pietismo alemão, e do consequente reavivamento que se sucedeu, envolvendo parte da igreja, iniciando o ímpeto missionário, pelo menos na igreja dentro da igreja, aquilo que já havíamos abordado, né, quando se destacaram dessa igreja oficial, institucionalizada, e passaram a se organizar em pequenos grupos, tentando viver, tá certo, a plenitude do evangelho e viver uma vida espiritual intensa. A teologia separando-se da teorização e voltando-se para a prática cristã autêntica. Não devemos nos esquecer do fato, porém, de que a reforma deu aos homens uma nova visão espiritual, um novo objetivo, uma nova dinâmica e uma nova amizade que inevitavelmente resultou em uma projeção missionária mundial. A relação da igreja com o Estado. Devido a uma visão inadequada da igreja encontrada no Novo Testamento, os grandes reformistas do século XVI não desenvolveram uma igreja livre em um Estado livre. Isso não aconteceu, né, devido à própria visão de mundo que eles tinham. Aí também é necessário que nós nos coloquemos no lugar deles, tá ok? Que nós não cometamos um crime de anacronismo histórico ao julgá-los a partir do nosso próprio contexto. Nós é que precisamos ir até eles, que eles estão no passado. Eles estão rompendo com a Idade Média, no qual tudo que se via era o entrelaçamento entre igreja e Estado. Então eles pensavam também nessa estrutura, né? Então eles saíram do catolicismo, mas eles fundaram igrejas que estavam também relacionadas aos seus estados, tá certo? O pastor e o magistrado trabalhando em conjunto, a igreja e o Estado, tá certo? O estabelecimento daquela visão de cristianismo apartada do catolicismo, estabelecendo sua confissão e impondo sobre aquela população, porque era a sua mentalidade, a forma como eles pensavam na sua época, né? Pelo contrário, eles preservaram e perpetuaram o conceito de um Estado-igreja. Estado-igreja. Isso tornou a igreja dependente do Estado de muitas maneiras, das quais finança não era a menos importante. Dessa forma, enquanto o Estado providenciava recursos financeiros para o sustento da igreja em sua terra natal, esses mesmos fundos não estavam disponíveis para a expansão da igreja em territórios de missão. Nem havia essa preocupação, uma vez que o Estado preocupava-se com a igreja no seu território. Por que queria pensar nesta igreja preocupando-se com outros lugares, outras comunidades, outros estados? Somente se o Estado pensasse no seu próprio crescimento. E ele expandia suas fronteiras e englobar outros povos e submetê-los à sua estrutura. Mas se não fosse isso, ele não pensaria na sua igreja, a igreja do seu estado, preocupando-se com outros povos, outros lugares. Ele pensava que aquele estado faça suas reformas aí, né? E eu cuido do meu território aqui. Esses mesmos fundos não estavam disponíveis para a expansão da igreja em territórios de missão, exceto em poucos casos excepcionais e de uma forma limitada. Antes que a igreja pudesse envolver-se ativamente em missão, ela teve que aprender a andar sozinha, independente dos estados quanto a finanças, organização e administração. A falta de prontidão por parte da igreja para partir em missões. É uma acusação muito séria dizer que a igreja não estava pronta para iniciar missões, mas seria difícil negar o fato.
Isso fica evidente pelo fato de que grande parte da obra missionária começou como sociedades que funcionavam de acordo com o padrão de corporações, algumas delas com tributos anuais pagos por todos os membros eleitores. As igrejas não estavam preparadas para assumir a responsabilidade de grandes missões, responsabilidade de grandes expansões. A razão para tal fato devia-se em parte ao baixo nível espiritual das igrejas, da própria igreja, né? Que careciam de vitalidade e ambição espiritual. O conceito equivocado de missões era a responsabilidade de indivíduos e não obrigação das igrejas. Essa ideia errônea defendida por Zwinglio, um grande reformador na Suíça. O conceito equivocado de que missões era a responsabilidade dos indivíduos e não obrigação da igreja. Essa ideia errônea defendida por Zwinglio e seus sucessores só foi superada gradualmente em parte nas décadas atuais. Zwinglio alegava que missões é responsabilidade de apóstolos designado especialmente e que a igreja como tal não tinha ligação alguma com missões. Essa mesma ideia perdurou até o pietismo e tornou-se dominante em muitos no protestantismo ocidental. Ela ainda existe devido à indolência de muitas igrejas e à sua incapacidade de organizar-se de forma eficaz para missões, por um lado, e o forte individualismo de alguns líderes, por outro. Assim, as pessoas sentiam-se compelidas a seguir os passos dos apóstolos e ser pioneiros de Cristo em campos missionários independentes das igrejas e da direção delas. Como resultado, muitas igrejas permaneceram praticamente indiferentes às missões, enquanto que pessoas ou grupos pequenos de dentro das igrejas deram continuidade com firmeza ao trabalho no estrangeiro. Tais anormalidades tornaram-se a experiência e o padrão normais nas grandes igrejas do continente europeu e da Grã-Bretanha. Esse padrão, embora não fosse original na maior parte das denominações americanas, só foi superado gradualmente e em parte nas igrejas livres da Grã-Bretanha e no continente europeu. Isso também aponta para o fato de que a maioria das antigas sociedades missionárias britânicas e do continente europeu foram organizadas originalmente numa base interdenominacional, ou seja, grupos pequenos se interessavam em cumprir com o chamado missionário, se organizavam entre si, pessoas do movimento tal, do movimento tal, do movimento tal, que estavam vivendo o cristianismo à parte da igreja oficial e que bancavam seus missionários para levar a igreja a outros territórios. Tá, ok? Então, um movimento que não surgiu como iniciativa da igreja oficial, e sim de grupos de cristãos, ou livremente relacionados a uma denominação. Só gradualmente eles gravitaram ao redor do denominacionalismo. As sociedades mercantis, ao invés dos corpos eclesiásticos, tornaram-se o padrão de organização, legislação e operação. Tal desenvolvimento foi muito lamentável e funcionou negativamente de três maneiras. Primeiro, ele deixou muitas igrejas passivas e indiferentes às missões. Segundo, estabeleceu uma administração e um complexo missionário no estilo de companhia mercantil, transformando as sociedades de missões em agentes autônomos, juntamente com corpos de igrejas autônomas, introduzindo dessa forma uma dicotomia na base original. Terceiro, ele vinculou as igrejas dos campos missionários a uma sociedade missionária, ao invés de uma igreja matriz ou co-irmã dos países que enviaram os obreiros, e assim perde essa linha de comunicação, né? Em vez de haver uma ponte estabelecida entre a igreja, tá certo? Da qual partiu o missionário e que poderia dar respaldo teológico, continuando o trabalho, uma vez que o missionário se estabeleceu e conseguiu formar uma comunidade, agora a igreja assumir, né? Trazendo de volta esse missionário, enviando outro, mandando professores, mandando pastores, organizando, estruturando, mas não. O movimento missionário teve que se organizar à parte, individualmente, por meio dessas sociedades, pequenos grupos, muitas das vezes sustentada por corporações, tá certo? Mercantis, econômicas, e vivendo de forma independente, tá certo? Não prestando contas à igreja, né, da qual partiu esse missionário. E aí você tem, muitas das vezes, muitas dessas missões depois tomando rumo teológicos duvidosos, devido a essa falta de
participação, de interação, de engajamento da própria igreja oficial, tá certo? Então, com isso você vê alguns prejuízos, né, dessa forma com que a igreja oficial lidou com esses temas, com essa situação, a partir dessa confessionalização, como abordou na história da Reforma, e essa questão colocada aí por cristianismo através dos séculos, dessa questão, né, dessas igrejas trabalhando de forma muito ligada ao Estado, né, com essa mentalidade muito ligada aos Estados, né, esse autoritarismo que eles impuseram, né, a partir dessa visão dessa igreja estatal, tá ok? Então com isso a gente viu as consequências, né, no trabalho missionário deficitário, né, a demora para esse engajamento em trabalho missionário, tendo sido desenvolvido num primeiro momento por comunidades, né, por grupos, né, grupos independentes que queriam se destacar da igreja oficial e ver um cristianismo autêntico, tá ok? Então isso que a gente vê no primeiro momento. Eu quero trazer aqui outras informações com História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. Vamos lá. Os importantes trabalhadores desse movimento pós-reforma, que tomaram para si o encargo de dar prosseguimento ao movimento de retorno aos padrões verdadeiramente bíblicos para a igreja, foram os que ficaram conhecidos como pietistas, puritanos e posteriormente os metodistas nos Estados Unidos, a começar por Philip Jacob Spencer, tá, entre os pietistas, 1635 e 1705, que trabalhando dentro do luteranismo oficial, criou uma verdadeira igreja dentro da igreja, uma igreja que queria mais do que era oferecido pela liturgia oficial. Também observamos dentro da igreja oficial na Inglaterra, a anglicana, um grupo de irmãos que não estava satisfeito com os rumos que a igreja tomava em sua nação. Na verdade, vivendo uma pseudo-reforma, tá ok? Uma vez que a igreja se separou da autoridade papal, mas era uma igreja católica de fato, tá ok? Somente com outro nome. Ainda muito ligado ao catolicismo e suas formas, esse grupo, com forte influência calvinista, grupo, né, puritanos, muito influenciados por essa teologia estruturada no calvinismo, começa a protestar duramente pela transformação do culto, da doutrina e também por questões sociais muito complexas na época, como foi, por exemplo, as pressões exercidas pelo fim do escravismo. Aí você já vai ter a interação de outros grupos nessas lutas, como, por exemplo, grupos, né, que vão, com John Wesley, vão dar origem ao metodismo, tá ok? E grupos muito ligados também à teologia arminiana. Então, que aí você vê, de fato, surgir muitos grupos destacando-se da igreja anglicana, lutando contra, tá certo, essa imposição, esse autoritarismo da igreja oficial anglicana, e também questionando, tá certo, pregando duramente contra essa prática do escravismo, tá certo? Aí você tem com essa expansão colonialista, né, por parte do Império Britânico, o estabelecimento de muitas colônias com a deportação de muitos escravos para o trabalho nessas colônias, né? Então, a pregação contra essa prática do escravismo, e a pregação também contra os abusos, né, cometidos durante a Revolução Industrial, o estabelecimento dessas grandes indústrias, processo fabril, né, e a absorção cada vez mais desse trabalho operário nessas fábricas, o desmantelamento do trabalho manufatureiro, né? O trabalho manufatureiro é totalmente destruído, com a velocidade da produção fabril, a absorção dessa mão de obra de forma muito volumosa, mas o abuso dessa população, né? Então, os grandes industriais da época abusavam absurdamente, com cargas horárias absurdas, salário muito baixo, nenhum benefício, nenhuma segurança. Tá ok? Com a situação absurda de crianças trabalhando nessas fábricas, né, de mulheres grávidas trabalhando, de homens com cargas horárias absurdas e com um salário, né, irrisório, um salário ridículo. Então você tem um abuso, né, primeiramente esse capitalismo, quando surge, ele surge muito voraz. Então é necessário esses grupos que vão trabalhar intensamente contra esses abusos aí. O escravismo e a melhoria nas condições de trabalho, que eram extremamente desumanas durante a Revolução Industrial. De tal modo incomodaram que, de fato, muitos tiveram que migrar para a Holanda
e também para os Estados Unidos, tornando-se fundadores das 13 colônias, né, que vão dar origem depois, com a independência, aos Estados Unidos. Você tem Justo Gonzalez, né, que eu vou fazer a leitura, e este quadro aí que apresenta, né, os movimentos oficiais. Anglicano, tá certo? Que está em roxo. Luterano, que está em azul. E você tem o calvinista em verde. Então, dos anglicanos vão se separar os chamados puritanos separatistas, né? Dentre os puritanos virá também os batistas, que alguns atribuem que tem a origem anabatista, e outros grupos e outros com origem dos anglicanos. Tá, okay? Então é possível que haja de fato a convergência de indivíduos, né, dos anabatistas e dos anglicanos para formar os batistas, ok? Puritanos que saem de dentro dos anglicanos, e dos luteranos você tem então os pietistas, né, saindo de dentro dos luteranos. Dentro dos anglicanos você verá surgir também os chamados metodistas, tá, ok? Então você tem esses grupos aí, né, que surgem, e eu quero fazer a leitura aqui do texto que fala acerca do grande avivamento. O grande avivamento. Primeiro quero fazer a leitura aqui em Justo Gonzalez. Estou selecionando aqui os textos que eu vou ler, porque nós temos ainda um conteúdo muito importante que eu vou passar para vocês naquele material no qual eu fiz a pesquisa. Então eu quero fazer uma breve leitura, tá, okay? Primeiro aqui na questão do capítulo 93 da obra de Justo Gonzalez, é o livro 2, tá? Página é a 337 do segundo livro da história de Justo Gonzalez. E eu quero fazer a leitura aqui do capítulo 93, intitulado A Opção Pietista. A Opção Pietista. O pietismo foi o mais notável movimento de protesto contra a frieza intelectual que parecia dominar a vida religiosa. Ele se opôs ao dogmatismo que reinava entre teólogos e pregadores e o racionalismo dos filósofos. Ambos lhe pareciam contrastar com a fé viva, que é a essência do cristianismo. Antes de prosseguir, convém esclarecer o que quer dizer pietismo. Como aconteceu em tantos outros casos, a princípio, essa foi uma alcunha que seus inimigos puseram no movimento, cujos líderes não lhe davam tal nome. A palavra pietismo frequentemente teve conotações negativas de beatice. Como veremos nesse capítulo, os líderes desse movimento, embora se preocupassem com a santidade de vida e com os exercícios religiosos, estavam longe de ser santarrões de rostos pálidos e expressões amargas. Ao contrário, parte do que lhes preocupava era a fé cristã. Parte do que lhes preocupavam era que a fé cristã parecia ter perdido algo de sua graça, que era necessário redescobrir. Por outro lado, o termo pietismo às vezes utilizava para se referir unicamente ao movimento que ocorreu na Alemanha entre luteranos, sob direção de pessoas como Spener e Frank. Aqui incluímos sob esse título outros movimentos de semelhante inspiração dirigidos por Zinzendorf e Wesley. Ele destaca aqui o pietismo luterano, Spener e Frank. Ainda que muito antes na Alemanha circulassem vários dos elementos que receberam depois o nome de pietismo, o título pai do pietismo foi dado a Philipp Jacob Spener, de 1635 a 1705, que nasceu na Alsácia, em território que hoje são franceses, mas faziam parte da Alemanha. Ali criou-se entre os aristocratas de profunda convicção luterana. Entre os livros que leu quando jovem haviam vários que insistiam na necessidade de uma fé pessoal, acima da crença na doutrina correta. Além do mais, nos círculos em que andava, condenavam-se as divisões frívolas e a falta de seriedade. As diversões frívolas e a falta de seriedade. Aos 16 anos começou seus estudos teológicos, primeiro na vizinha Estrasburgo, depois na Basileia e em Genebra. Nessa última cidade conheceu o francês Jean Labadie, que era um dos principais críticos da frieza intelectual e dogmática em que caíra o protestantismo. Você tem essas consequências, né, dessa oficialização, né, dessa
confessionalização e esta teologia muito teórica, né? Essa teologia muito preocupada com essas questões muito mais de cunho teórico do que prático. Após estudar em vários outros centros, Spener recebeu o título de doutor. Quando estava pronto para dedicar-se ao pastorado, foi chamado ao púlpito em Frankfurt em 1666. Ali fundou em 1670 seus colégios de piedade, grupos dedicados à devoção e ao estudo cuidadoso da Bíblia. 5 anos mais tarde, publicou a sua obra Pia Desideria, Desejos Piedosos, que logo se tornou a carta fundamental do pietismo. Então aqui só para a gente ter uma ideia acerca do fundador, né, o Spener, que foi citado ali. Depois ele fala também sobre Frank, mas acredito que é suficiente. Quero falar um pouco aqui sobre Zinzendorf e os moravianos, que são outro movimento importante também agregado ao pietismo, né, que foram questionadores do luteranismo oficial. Então você tem aqui Zinzendorf e os moravianos na página 341. Entretanto, o impacto de Spener e do pietismo se fez sentir no jovem Nicolau Louis, conde de Zinzendorf, em cujo batismo Spener serviu de padrinho. Desde criança, Zinzendorf mostrou profundos sentimentos religiosos e ele mesmo dizia, diferentemente de muitos outros pietistas, que mesmo recordando várias experiências religiosas, nunca se sentiu afastado de Deus. Por isso, nenhuma dessas experiências poderia verdadeiramente chamar-se de conversão. Quando chegou a hora de fazer estudos superiores, seus guardiões pietistas convictos enviaram-no à Universidade de Halle, onde estudou sob a direção de Frank. Dali passou para a Universidade de Wittenberg, que era um dos principais centros da ortodoxia dogmática. Em seus conflitos com vários professores e companheiros, serviram para afirmar ainda mais suas convicções pietistas. Mais tarde viajou pela Europa e, por insistência de sua família, estudou direito. Depois casou-se e entrou no serviço da corte de Dresden. Foi então que Zinzendorf entrou pela primeira vez em contato com os morávios, que mudaram o curso de sua vida. Anteriormente referimos-nos a John Hus e a Unitas Fatrum, a unidade dos irmãos, e dissemos que esse movimento chegou a se tornar forte na Morávia. Pois bem, os desastres da Guerra dos 30 Anos e a sua consequência levaram alguns desses moravianos a emigrar. Zinzendorf lhes ofereceu asilo em algumas terras que comprara recentemente. Ali os morávios estabeleceram-se e fundaram uma comunidade que chamaram de o Redil do Senhor, que estava destinada a fazer parte de um papel importantíssimo na história das missões. Zinzendorf interessou-se tanto por aquela comunidade que renunciou suas responsabilidades em Dresden e se estabeleceu nela. Sob sua direção, os morávios decidiram fazer parte da paróquia luterana que lhes correspondia. Sempre existiram tensões, pois os luteranos não estavam dispostos a aceitar em seu seio aquela comunidade que Zinzendorf transformara em foco do pietismo. Em 1731, em uma visita a Copenhague, Zinzendorf conheceu alguns esquimós que se converteram graças ao trabalho missionário luterano de Hans Egede, e a partir daí seu entusiasmo pela obra missionária não teve limites. A comunidade Erhut contagiou-se com o mesmo entusiasmo e em 1732 partiram os primeiros missionários para o Caribe, onde se estabeleceram primeiro nas Ilhas Virgens e depois na Guiana, aqui na Guiana, na América do Sul, né? Parte norte aí da América do Sul, na Guiana. Em 1735, um grupo de morávios partiu para a Geórgia, na América do Norte, a fim de evangelizar os índios, e pouco depois outro contingente o seguiu. Esse segundo grupo, todavia, acabou por se estabelecer na Pensilvânia. Naquela região, Zinzendorf achava-se desterrado em virtude de seus conflitos com as autoridades luteranas da Saxônia. Tendo ido para a América do Norte para ver o que podia fazer pelos índios, além disso, sonhava em estabelecer as ideias e o estilo de vida dos morávios a outros grupos religiosos.
Quando o contingente morável da Pensilvânia decidiu estabelecer sua própria comunidade, Zinzendorf estava presente. Na noite de Natal de 1741, fundou a aldeia de Belém, Bethlehem. Esta comunidade e as posteriores de Nazaré, também na Pensilvânia, e Salem, na Carolina do Norte, foram o centro do movimento morável na América do Norte. Ali estabeleceram-se em estilo de vida semi-monástico e semi-comunitário. Essas comunidades se dedicaram a produzir os recursos necessários para sustentar a obra missionária entre os índios. Então, somente até aqui. Para a gente entender a importância, né, dos moravianos, né, dos irmãos morávios, do barão de Zinzendorf e a influência que exerceram sobre John Wesley, com esse apelo missionário, né, essa dedicação à obra missionária e esse trabalho que realizaram então entre essas comunidades indígenas, né, como de fato eles se destacaram do movimento luterano oficial e passaram a se dedicar de uma forma muito mais intensa a esse trabalho dedicado às missões, esse trabalho missionário, se estabelecendo nesses territórios, interagindo com os indígenas que estavam ali, trazendo então uma transformação das suas vidas, né, a partir da pregação do evangelho e do estabelecimento então dessa forma de comunidade, tá, ok? O grande avivamento que Justo Gonzalez aborda aqui na página 363, ele nos diz o seguinte, ó: no século XVIII, o século XVIII trouxe à América do Norte as mesmas correntes pietistas que já vimos na Europa e na Inglaterra. Os presbiterianos, por exemplo, viram-se divididos por uma controvérsia entre os do grupo antigo, que exigiam diante de tudo uma adesão estrita às decisões de Westminster. Olha a confissão, né? Confissão de Westminster. E as do grupo novo, para o qual a experiência da graça redentora era primordial. Então, enquanto um grupo era extremamente confessionalista e estava muito mais preocupado no estabelecimento das regras de Westminster dentro da comunidade, outros estavam, o grupo novo, né, estavam muito mais preocupados com a experiência da graça que eles queriam vivenciar, para o qual a experiência da graça redentora era primordial. Embora no final os dois partidos tenham voltado a unir-se em uma só organização eclesiástica, por algum tempo a controvérsia acarretou em cisma. O que agravou esse cisma foi a onda pietista que recebe o nome de Grande Avivamento. Desde muito cedo, alguns entre os colonos americanos insistiam na importância para a vida cristã de uma experiência pessoal. Essa ênfase tomou maior ímpeto com uma série de acontecimentos que ocorreram a partir de 1734. Nessa época apareceram em Northampton, Massachusetts, as primeiras manifestações do Grande Avivamento. O pastor dessa cidade era Jonathan Edwards, olha a participação de Edwards aqui, ó, no Grande Avivamento, que havia se formado intelectualmente na Universidade de Yale e era calvinista convicto. Junto com os do novo grupo, Edwards cria também na necessidade de uma experiência pessoal de conversão. E ele mesmo passara por tal experiência. Edwards levou vários anos pregando em Northampton sem obter resultados surpreendentes, até que ele mesmo maravilhou-se ao ver a resposta que sua pregação começou a provocar. Seus sermões não eram excepcionalmente emotivos, mas destacavam a necessidade de uma experiência de convicção do pecado e do perdão por parte de Deus. Nesse ano de 1734, as pessoas começaram a responder, alguns com demonstrações de profunda emoção, muitos com notável mudança de vida e com profundidade devocional até então insólita. Em poucos meses, o movimento varreu a comarca e chegou até Connecticut. Logo, as experiências extraordinárias se tornaram menos frequentes e após 3 anos cessaram por completo. Sempre ficou a recordação daquele avivamento e a esperança de que ressurgiria. Então, primeiro, vemos aqui com o calvinista Jonathan Edwards, 1734. Pouco depois, George Whitefield visitou a Nova Inglaterra. Sua pregação causou grande agitação e novas experiências de conversões unidas em um profundo sentimento de arrependimento e de deleite. Edwards, apesar de ser congregacionalista, convidou o anglicano Whitefield, de convicção calvinista também, para pregar em sua igreja.
E disseram que enquanto o visitante pregava, o pastor chorava. A partir daí, o grande avivamento tomou força. Os ministros do grupo novo, entre os presbiterianos, se somaram a ele. Ao mesmo tempo em que alguns pregadores seguiram o exemplo de Whitefield e iam pregando de lugar em lugar, muitíssimos pastores locais de diversas tradições, anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas, os grupos, né, que estavam surgindo nos Estados Unidos, se destacando daqueles anteriores grupos oficiais, começaram a pregar com um novo brio em suas próprias igrejas, e ali também se verificaram cenas extraordinárias. As pessoas arrependeram-se dos pecados em meio a lágrimas e deram gritos de entusiasmo pelo perdão alcançado, e algumas até desmaiavam. Por causa de tais experiências, seus inimigos acusaram o grande avivamento de destruir a solenidade do culto divino e de colocar a emoção em lugar do estudo e da devoção. Tal acusação não era de todo certa, pois muitos dos dirigentes do movimento não eram pessoas particularmente emotivas, e em todo caso, o que procuravam não era que os crentes tivessem constantes experiências religiosas. Tratava-se sim de uma experiência que ocorria de uma vez por todas, e que devia levar quem a tivesse a uma maior devoção e mais cuidadoso estudo das Escrituras. Em suas melhores manifestações, o grande avivamento buscava não era transformar o culto em uma espécie de experiência emocionais, mas fazer com que as pessoas tivessem uma experiência que desse novo sentido ao culto e à doutrina cristã. Isso se pode ver nos sermões de Jonathan Edwards. Eles não tratam do chamado à emoção, mas ao contrário de sermões altamente doutrinários, nos quais se discutem as mais profundas questões teológicas. A emoção era importante para Edwards, mas esta emoção, que chegava ao seu topo na experiência da conversão, não devia ocultar a necessidade da doutrina certa, nem do culto racional que Deus requer. Os principais líderes do grande avivamento eram os calvinistas convictos. Já mencionamos os conflitos de Whitefield com Wesley sobre esse ponto. Jonathan Edwards escreveu sólida defesa da doutrina da predestinação, baseada na filosofia mais avançada da época. No final, as denominações que receberam melhor proveito não foram os presbiterianos nem os congregacionalistas, mas sim os batistas e metodistas. A princípio, os batistas se opuseram ao avivamento, que lhes parecia frívolo e superficial. O fato foi que o avivamento inclinou muitas pessoas para posições que concordavam com as dos batistas. Com efeito, se o fato de ter a experiência de conversão era tão importante para a vida cristã, cabia pôr em dúvida o batismo das crianças. Logo, muitas pessoas de origem presbiteriana ou congregacionalista, levadas pela ênfase do avivamento sobre experiência pessoal, acabaram por negar o batismo de crianças e rebatizaram-se, tornando-se batistas. E aí, com esse avivamento que principia com mentes calvinistas, como Jonathan Edwards e George Whitefield, com esta ênfase que passou a ser dada sobre este contato pessoal, sobre esse avivamento pessoal, essa experiência da graça, dessa segunda graça, isso passou a valorizar a ideia de que a pessoa precisa ter um contato pessoal, um contato de reavivamento com a pessoa bendita de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e assim o que passou a ser importante foi essa segunda graça, este reavivamento da sua vida